Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Então, vamos começar. Eu peço a Melina que faça uma oração inicial. Amém. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te rendemos, ó Deus, por mais um domingo aqui na tua presença, em que nós, Senhor, nos reunimos aqui, Senhor, mesmo que de forma remota, para te adorar, te servir, ser abençoado, Senhor, com mais uma palavra que será ministrada aqui, que encontre, Senhor, um lugar no nosso coração. Ó Pai, que a nossa comunhão possa permanecer. Eu te peço pelo culto que será realizado hoje, em Lagoa Seca, que o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos. Te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando a missionária Zélia, que está sempre disposta, Senhor, a ministrar a palavra, a falar de Ti, Senhor, para os demais, e que o Senhor esteja nos abençoando, Pai,
Nos dá uma manhã em paz, uma manhã tranquila e em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, assim como a Melina falou na oração, né, os nossos cultos pelo domingo, culto vespertino, ele vai estar sendo realizado em Lagoa Seca. E vai estar sendo gravado e transmitido pelo YouTube. Hoje vai começar às 6 horas o culto. Tá bom. Para fechar da câmera. Eu gostaria de nós, nesse momento, pedir a Kaliene que cantasse uma música do nosso cenário. Graça e paz, irmãos. Vamos cantar o hino 128, Comunhão Preciosa. Nosso novo cântico. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tenta a dor chegar, quando tenta a dor chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação. Trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. O poder que vem da cruz. Amém, irmãos. Busquemos estar sempre nessa comunhão preciosa. Que Deus abençoe a todos. Clibanês? Amém, amém, amém. Pastor Davi, vou pedir para ajudar o senhor hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, que coloque no chat, né? E o pastor Davi estará anotando. E logo mais estará fazendo essas perguntas à irmã Zélia. Ok. Nesse momento eu queria pedir a Cleison que orasse pela irmã Zélia. E logo mais a irmã Zélia estará com a oportunidade. Irmã Cleison? Eu queria pedir a Paulino que orasse pela irmã Zélia. Irmão Paulino? Amém. Graça Amém. e paz a todos. Bom dia. Bom dia. Oremos. Querido Deus, louvamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Deus, pelo alimento, pela paz. Senhor, por ser considerados filhos teus. Intercedemos, Senhor, por tudo que irá acontecer nesta manhã e durante todo o dia, que tu possas estar nos abençoando, renovando as nossas forças. Meu Deus, que nós possamos
sentir cada vez mais essa doce presença. Tu possas, Senhor, estar falando através dos teus servos, usando com poder, com sabedoria. Intercedemos, Senhor, pela irmã Zélia, Senhor, por todos os pastores, por todos os que estão à frente desse trabalho. Tu possas, Deus, estar abençoando grandemente. Obrigado por tudo que tens feito. Nós oramos, Deus, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas ela está com oportunidade. Anzélia? Eu acho que ela desconectou ainda. Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvamos a Deus por esse momento, pela escola dominical, pelo grupo presente. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de, cada domingo, estar aprendendo um pouco mais dele através dos seus filhos, por todas as vezes que Deus chama a nós para estarmos na sua presença, porque é Ele quem nos conduz. Nós só temos a aprender dele através da sua palavra. E nesta manhã nós vamos estar conversando um pouco sobre a natureza da fé. A palavra nos diz em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que é impossível a gente agradar a Deus, ou se aproximar de Deus, se não for por fé. Porque sem fé, o texto. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O nosso texto básico nesta manhã vai ser Hebreus, capítulo 11, os versos de 1 a 3. Nós sabemos que todo o capítulo 11 fala a respeito da fé, porque tem nos 3 primeiros versículos a natureza da fé, e em seguida tem os exemplos da fé do Velho Testamento ou do Antigo Testamento. E é dentro desse contexto que nós vamos estar conversando um pouco sobre a fé. Todos que estão aqui, nós cremos que estão aqui para a palavra de Deus por causa da fé. Porque Deus gerou fé nos vossos corações. Aí você vai dizer no seu não, missionário, mas na hora que você dissesse nos vossos corações, você está dizendo a todos que estão ouvindo. Eu estou dizendo para vocês e vocês estão dizendo não só a mim, mas aos demais. Então, se nós vamos encontrar conceito e história a respeito da fé, a gente vai encontrar no Antigo e no Novo Testamento. Com relação ao Antigo, nós vamos ter a palavra fé na Bíblia. No tocante ao Antigo Testamento, o termo fé aparece apenas 2 vezes. O primeiro delas em Deuteronômio, capítulo 32, verso 20, e o segundo em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Mas, se a palavra fé não é utilizada com frequência, expressões como crer, confiar e esperar transmitem o conceito de fé no começo ao fim do Antigo Testamento. Então, se você não vai encontrar com o termo fé, como é encontrado no Novo Testamento, em vários textos, se eu não me engano, é uma média de 81 vezes que a palavra fé aparece no Novo Testamento. No Antigo Testamento, com o termo fé, aparece 2 vezes. Mas no sentido, significado de fé, você vai encontrar o termo crer, confiar e esperar, que transmite o mesmo conceito de fé. Nós vamos ler o texto
que se encontra em Hebreus, capítulo 11, os versos de 1 a 3. Eu gostaria, nesse momento, que a leitura fosse lida ou realizada por Caliene. Hebreus 11, do 1 ao 3. Exatamente. Amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém. Então, obrigada, Caliene. Nós vemos aí, nesses 3 versículos, um contexto ou uma síntese do que seria a fé. Então, nós vamos conter esse contexto a respeito da fé, que ela é o firme fundamento. Quando você olha lá para Gênesis capítulo 1, você vai observar que a criação veio à existência pela palavra, e assim diz o texto, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Não se via nada. Aí você vai dizer, mas ela não poderia ver realmente. A gente ainda não existia, que a gente foi feito no 6º dia, foi feito no primeiro. Mas eu quero dizer que a palavra ensina claramente que todas as coisas vieram à existência pela palavra. E os antigos creram desta forma, que fora pela palavra que tudo veio à existência. Embora muitas das vezes a gente escute na universidade, principalmente aquelas pessoas que se acham sábios, aquelas pessoas que declaram ateus ou ateias, diz que é uma criação da mente cristã de achar que as coisas vieram à existência apenas pela palavra. E lembro que certa feita eu pude dizer a um professor que ele disse assim, é engraçado que vocês creem na palavra e diz que tudo veio pela palavra. Aí eu disse, professor, eu posso lhe dizer algo? Ele disse, pode. Eu disse, engraçado, que o Senhor quer que a gente creia na sua palavra, que essa palavra que o Senhor está dizendo é verdadeira, que essa palavra tem sentido, que essa palavra pode ser provada, ou seja, que eu posso colocar a prova que o Senhor está dizendo no sentido desse conhecimento. Para isso, ela é verdadeira. Agora, a palavra das Escrituras não é verdadeira, é criação humana. Pois se é criação humana, a primeira criação humana foi a criação da palavra trazer a existência humana e dar a esse ser humano o entendimento dele se perceber que está no mundo, que não foi criado por conta própria, que não tem inteligência por conta própria, que exercita determinadas atividades não é por conta própria, mas é porque o ser soberano deu a esse ser, que eu posso citar como exemplo a sua pessoa, que está aqui em sala de aula, que é um ser inteligente, que a universidade considera como um homem, que o Senhor está fazendo? Deus já sabia que o Senhor ia fazer hoje, nesse momento. Porque lá no Salmo 139, do 14 ao 16, o Senhor diz que ele viu antes da sua informe e que registrou tudo a seu respeito no livro dele. E por isso hoje está sendo executado. Ele respondeu, vamos ficando por aqui que essa história está ficando séria. Estamos saindo de economia e agora estamos falando da palavra de Deus e você diz que eu estou... Eu disse, eu tenho dúvida? Pois espera um instante. Peguei um Novo Testamento daqueles entregues pelos Gedeões. Eu disse, vamos ler aqui o texto para ver se eu estou lhe dizendo se é criação da minha cabeça ou se está escrito nesse texto.
E eu quero lhe dizer que esse texto foi escrito 1000 anos antes de Jesus vir à Terra. Em relação a gente hoje, ele já tem quase 3000 anos. Aí ele disse, gente, vamos ter a aula e vamos continuar. Eu digo, e sabe por que eu recebi isto? Não era porque eu estava lá há mais de 3000 anos, não. Porque estava escrito e eu confio e confiarei enquanto existir nessa palavra. E isso, professor, é crer no que está escrito. Isso é confiança. Isso é fé. Assim como as pessoas querem que a humanidade creia na ciência e a ciência apresentada boa parte por textos, a Bíblia é apresentada para nós por texto, mas ela foi revelada, inspirada e hoje temos a iluminação de entender. E assim, amados, deve ser não só com quem está numa faculdade, numa universidade, ou quem está num trabalho. Os antigos creram na palavra sem precisar que ela estivesse escrita. Depois foi que ela foi escrita, mas eles... Quando você olha para um exemplo de Abraão, que era Abraão, Deus manda ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele ainda ia mostrar, e ele saiu, e foi, ele creu. Você vai encontrar alguns altos e baixos na vida de Abraão, mas Abraão é considerado, pela palavra de Deus, nosso pai, porque ele creu independente da circunstância. Ele creu independente de ver. Você e eu precisamos crer sem ver, porque aquilo que a gente vê, precisa crer, já está diante de nós. Agora, a fé é como o próprio texto diz, firme fundamento das coisas que se espera. Eu espero que isto vai acontecer e no tempo devido Deus concretiza. O tempo não é seu, não é meu, o tempo é de Deus. Aí você vai dizer, mas Deus é atemporal, mas ele é o tempo para nós. Quando você olha para o contexto da criação, ele diz que o sol está para governar o dia e a lua para governar a noite. Ele diz que nós temos estações, temos toda uma leitura de tempo, de situação, para que a gente possa perceber todas as coisas. Ele diz que existe dia, que existe noite. E você vai contemplar na palavra que o sol não nasce se Deus não der a ordem, mesmo sendo aquele que ele disse que vai governar do dia, mas ele só vem à nossa presença mediante a ordem de Deus. Nós vamos estar conversando sobre fé, porque pela fé entendemos. Eu espero que você tenha entendido quando leu, quando já acompanhou os estudos, porque já houveram vários estudos sobre o livro de Gênesis, dentre eles o estudo da criação. Eu espero que você tenha entendido que os mundos foi criado pela palavra, que Deus diz, haja e houve, veio à existência. Porque Deus tem poder para isso. Ele pode e ele faz. Ele ordena e as coisas tomam forma. Porque ele pode, do nada, trazer à existência todas as coisas. Aqui, nesse contexto da introdução, nós vamos ter... Ora, a fé, você vai ter todo um relato. Nós não vamos estar comentando sobre todo esse ato hoje, porque nós dissemos que o texto básico é o texto que foi lido por Caliene, que todos puderam ver na tela, os versos de 1 ao 3. Mas, a partir do verso 4, você vai observar Deus nos conduz, que devemos buscá-lo. Verso 6, que devemos crer na bondade. Nos versos 7 e 11, que devemos confiar na sua palavra. Assim como nós dizemos para o outro, a tua palavra é suficiente. Porque a palavra do ser humano deve ser suficiente para o que ouve.
seja isso no grupo familiar, entre o esposo, a esposa e os filhos, seja isso no trabalho, entre os chefes e os subordinados, seja isso na igreja, entre pastor, diáconos e demais membros, em sociedades internas. Nossa palavra deve ser suficiente para que o que esteja ouvindo creia. E a palavra de Deus deve ser suficiente para ser vista por nós como mandamento dados por Deus, para que nós venhamos obedecer e obedecer em todo tempo e lugar. A palavra deve ser suficiente para que você e eu vivamos segundo as promessas de Deus. E no mesmo texto você vai encontrar isso nos versos 13 e 29. A palavra deve ser suficiente para você rejeitar o espírito que leva você a pensar o contrário, a querer se envolver com esse. Mas missionário, o mundo não é tão mal quanto você está dizendo. A gente contempla tantas coisas que dá prazer, alegria, etc. Tenhamos cuidado que, às vezes, aquilo que parece trazer alegria para nós, o final é morte. E não é morte física só, não. É espiritual. Veja que muitas vezes as pessoas se envolvem na bebida porque diz que traz alegria, traz algo diferente, e de repente a gente contempla que por causa da bebida alguém vem à morte, porque gera confusão, gera tenda. E de repente aqueles que eram amigos e que estavam ali partilhando junto, gera confusão, contenda, se estranha. Às vezes esse estranhamento se dá entre pai e filho, às vezes se dá entre irmãos, às vezes esse estranhamento se dá entre amigos. E a desgraça está feita e não tem o retorno, principalmente quando essa desgraça leva o outro a óbito, o que não tem mais retorno, e o que provocou a morte agora vem em prisão e outro em sofrimento não só para a pessoa, mas também para o próprio grupo familiar. Mas esse texto ainda nos ensina que devemos buscar o lar celestial. Paulo adverte que os nossos olhos devem estar fitos com as coisas do alto. Jesus também adverte quando, no diálogo com Nicodemos, que Nicodemos vai para conversar sobre as coisas espirituais. O Senhor, quando diz a ele que é necessário ele nascer de novo, ele já fica perturbado e se pergunta como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe e nascer de novo. E Jesus diz para ele que quem nasce da carne é carne. Agora, para nascer Deus, precisa nascer da água do Espírito. E isso só acontece, amados, por fé e não por vista. E quando Jesus diz isso para ele, depois diz, não te alegras em ter te dito isso, que necessário é nascer de novo? Depois Jesus faz uma outra colocação para ele e diz, eu te falo das coisas terrenas, tu não entende, como entenderás as coisas espirituais? E Paulo vai dizer para nós em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Só o homem caído de esse sim entende as coisas espirituais, porque ele já não é mais da forma como era. Ele é nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o homem espiritual. É o que busca o lar espiritual. É o que tem os olhos fitos nas coisas lá do alto. Você vai encontrar isso nos versos 14 a 16, também no mesmo capítulo, no mesmo livro, no capítulo 3, os versos 13 e 14. Você precisa estar com seus olhos fitos no Senhor, que abençoa a geração seguinte. Você é instrumento usado por Deus para abençoar a geração seguinte. Porque o Senhor diz lá em Isaías 52, verso 7, que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E é as boas novas que levam o humano a ter prazer em meditar e a viver a palavra de Deus, e a não ter prazer no que o mundo oferece. Porque o que o mundo oferece leva o homem à ruína, porque separa o homem de Deus.
porque provoca ou conduz o homem ao pecado. Quando eu digo o termo homem, todo mundo entende que eu estou falando de homem e mulher. E estou falando independente da criança ao ancião, todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra que, aonde ela vai, não volta vazia, mas aquilo que ao Senhor apraz, como está em Isaías, capítulo 55, verso 11. Gera mudança, como diz em Ezequiel, capítulo 36, verso de 25 a 27, principalmente o verso 26, que diz o texto que o Senhor tira de nós o coração de pedra e de nós um coração de carne sensível a ouvir a sua voz. Que nós o espírito velho, aquele espírito que foi ganho lá com a queda de Adão, que a queda passou para todos os homens, e dá um espírito novo. Um espírito que tem comunhão com Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, e que foi gerado pelo convencimento, gerado pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E faz com que sejamos diante de Deus nova criatura em Cristo Jesus. E isso, amados, recebemos porque damos esmola, ou recebemos porque fazemos outras benécias, não. E recebemos por fé, não é por vista, é por fé. Como diz o verso 6 do capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, olha, e é por fé que você e eu suportamos as perseguições que o mundo apresenta para nós. Está elencado no verso 27 deste capítulo. Que pratica poderosos atos de justiça, que você pode nos versos de 33 a 35. Que sofre por amor a Deus, como mostra no verso 25, depois do 35 ao 38. E que não volta àquela pátria de onde havia saído. Aí você vai dizer, mas, missionária, eu nunca saí do Brasil, você vai dizer que eu vou voltar para a pátria. Veja que o profeta já nos diz que a pátria da qual saímos foi do mundo. Nós saímos do mundo e agora somos cidadãos dos céus. E como cidadão dos céus, como mostra os versos de 14 a 16, você e eu devemos ter prazer em conhecer mais da palavra de Deus. E isso nós não vamos receber por vista, não. Nós vamos receber por fé. Você vai ler a palavra e vai crer que esta palavra não é qualquer palavra, mas é a palavra de Deus, que essa palavra se cumpre, porque ele vela em cumpri-la, como diz lá em Jeremias, capítulo 1, verso 12. No diálogo de Deus com o profeta Jeremias, quando o Senhor perguntou o que é que tu vês, Jeremias, e ele respondeu que viu uma vara de amendoeira, Deus disse para ele, viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Quando você olha em Mateus 24, verso 35, passa-se os céus, passa-se a terra, mas esta palavra não passará. Quando você lê em Número, capítulo 23, verso 19, você vai contemplar dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele fala, ele faz. Se você recebe a palavra de Deus dessa forma, que é por fé, tenha a certeza que a tua vida é diferente. Porque você se encontra na presença de Deus. É diferente, mas você não vai passar por luta, por prova, por perseguição, porque no próprio texto do capítulo 11 de Hebreus, vai mostrar vários autos que o cristão pode passar. Mas nós não vamos passar de forma enganada, não, irmãos. Porque o próprio Deus nos diz, usando a palavra que o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sigamos o estudo. Aqui foi uma parte introdutória que você depois vai fundar, lendo todo o texto. Se você tiver uma Bíblia de estudo, vai contemplar comentários. Como a Bíblia de vida faz comentário, a Bíblia de estudo Thompson faz comentário. Mas se você quiser estar dentro da nossa linha de pensamento, que linha de pensamento?
dos cristãos presbiterianos, você pega a Bíblia de Estudo de Genebra, você tem ela em duas versões, mas tanto como na outra versão de Bíblia de Estudo, ela faz comentário de todos os versículos para que nós possamos entender melhor o que ele, quem Deus, quer ensinar para nós, os seus filhos. Mas o que é fé? Se você vai buscar, você diz, eu não tenho uma Bíblia de estudo missionária, eu não tenho um dicionário bíblico para ver. Veja que a primeira definição que eu apresentei aí, eu apresentei uma definição que está no dicionário da língua portuguesa. Segundo Sarcone, o dicionário de 2010, na página 932, ele diz que é a primeira das virtudes teologais, segundo a qual se deve crer, segura e cegamente em Deus e aceitar a sua vontade. Veja, você tem aí uma definição pelo dicionário secular que nós devemos crer segura e cegamente em Deus e aceitar a sua vontade. Ainda Sarcone diz que fé é o corpo de dogma de uma religião. Quando você olha para nós, os cristãos, nós temos um dogma que vai descrever o que é a nossa religião, ou seja, o que é o cristianismo. Mas se você olhar para outros segmentos religiosos, também tem dogmas. Ou seja, vai corpo de doutrina e guiado por fé. Ainda olhando para a definição de fé, agora segundo o dicionário de ética cristã, que pode ser utilizado pelos cristãos, um dicionário que pode ser trabalhado por aqueles que vão a seminário ou por aqueles que são professores de escola dominical. Nesse dicionário vai dizer que fé é um conceito que levanta duas questões. A primeira dela é a definição e análise psicológica. E a segunda é a sua função. Que função tem fé para nós? O segundo desses, que seria a sua função, concerne principalmente a doutrina da justificação. Você e eu não nos tornamos santos pela nossa ação própria. Nós nos tornamos santos pela justificação realizada por Cristo Jesus, o Senhor. E nós recebemos isso exclusivamente pela fé. Em outro momento mais apropriado, será todo o contexto da justificação. Mas isso já foi tratado por dois teólogos, nós já ouvimos falar muitos deles. Podemos até dizer que os conhecemos, apesar de não ter sido da época deles. Se nós trabalharmos a questão do recebimento da palavra como conhecimento e que deve servir de instrução para nós, então nós aprendemos tanto com Pouquinho como com Calvino. Mas olhando a Bíblia de Estudo Vida, a Bíblia de Estudo Vida diz que fé significa abandonar toda a confiança em nossos recursos, capacidades e raciocínio. Aí nós entramos em um confronto com a ciência, que a ciência diz que nós devemos viver e fazer uso exclusivamente da razão. Isso é um contexto, uma colocação que vem a partir do século VIII. Mas antes disso, a palavra de Deus diz que significa o quê? Que fé é abandonar toda a nossa confiança em nossa capacidade e em nosso raciocínio, no que vemos. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Por isso, significa, antes, dependermos do que não vê, isto é, as promessas e as provisões de Deus, e o seu interesse por nós. Quem veio ao nosso encontro foi Deus, não fomos nós que fomos ao encontro de Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 3, que fala a respeito da queda, depois de um dado momento, você vai contemplar o Senhor visitando Adão
e perguntando a Adão aonde Adão está. E perguntando o que foi que Adão fez. E trazendo a solução, assim como todos os homens caíram, Deus traz a solução para todos os que creem. Veja que não é toda a humanidade, é todos os que creem. Ele traz a solução através da pessoa de Jesus. Mas isso acontece mediante a fé. Todavia, somente uma atitude interior não define a fé. Para que a fé esteja presente, é preciso ação. Então, se você precisa crer que Deus realizou uma ação, e essa ação foi concretizada através da pessoa de Cristo Jesus. Logo, a fé se evidencia pela obediência ao Senhor. Se você voltar novamente, você vai dizer, Zélia, toda vez você fala Nicodemos. Eu falo em Nicodemos, mas porque ele era um doutor, sabia já bem as escrituras, ensinava. Aquele que fazia sondagem nos filhos para ver se os pais realmente tinham passado o ensinamento. Fazia parte do que estava a fazer avaliações a respeito do conhecimento das Sagradas Escrituras, que, ou seja, de Gênesis a Malaquias, porque o Novo Testamento vai ser escrito depois. Hoje aqui nós temos Bíblia, os 66 livros, mas na época de Jesus só se tinha 39. Então, você vai olhando para a fé e você precisa fazer o exercício. Um outro exemplo que a gente sempre gosta de citar é a questão de Cornélio. Cornélio era um homem exemplar, mas o Senhor disse que para ele chegar à memória dele, ele precisava ouvir as palavras que colocava na mente dele. E ele creu na voz que ouviu, e imediatamente mandou chamar Simão Pedro para que dissesse essas palavras que ele precisava ouvir e recebê-la com fé. Fé, segundo a Bíblia de Estudo, nova versão atualizada, e Almeida, diz que ela consiste em uma persistente esperança nas promessas de Deus. E esta fé, cada Hebreus 10:39, que obtém salvação no dia derradeiro, ou seja, naquele dia que o Senhor nos chamar, você tem a condição que está ali, não pelo que você fez, mas pelo que você creu. Porque lá em Isaías 64, ele vai dizer para nós que os nossos atos de justiça, sem a presença de Deus, é como trapo e imundícia. E você vai olhar dentro do contexto de Hebreus, no capítulo 11, toda uma descrição dos heróis da fé. Mesmo que encontre nesses heróis falhas, ou erros, ou desvio do alvo, mas foram homens que se voltaram para Deus e depositaram a sua confiança em Deus. E quem são esses? Você está falando, missionário? Nós estamos falando de Abraão, nós estamos falando de Moisés, nós estamos falando de Davi e de tantos outros. Você vai encontrar falha em Abraão, você vai encontrar falha em Moisés, você vai encontrar falha em Davi e tantos outros, mas você vai encontrar neles que eles se voltaram para que estivesse usufruindo da graça de Deus por vista e sim por fé. Você não tem até então, mas você tem a Bíblia de Estudo Conselheira. Você vai contemplar na página 1959 que ela traz a descrição que a fé é a certeza.
Ela é vista como tema central na relação homem-Deus, que a fé apresenta em Hebreus como elemento essencial para agradar a Deus, como nós no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é dentro desse contexto que você vai encontrar a definição de fé. Se você olhar na Bíblia de estudo da escola dominical, que é uma Bíblia que leva a gente a estudar com excelência a palavra de Deus, ela descreve o da galeria dos heróis da fé, que se encontra em Hebreus capítulo 11, e que vem mostrar que todos nós somos pecadores, mas que pela fé fomos recebidos por Deus. Lá elenca os heróis que estão no Antigo Testamento, mas traz para nós o contexto de que estamos elencados neste mesmo grupo. Já a Bíblia de estudo vital, ela afirma que a fé é uma das palavras ou termos centrais do nosso relacionamento com Deus. Porque você não viu Deus, eu não vi a Deus. Nós não vimos o Deus, mas pela fé cremos que estamos na presença dele. Porque ele garante que onde estiver dois reunidos em seu nome, ele está no meio daqueles dois. Pois a palavra diz, onde estiver dois ou três reunidos em nome do Senhor, ele está no meio deles. Ele está aqui no nosso meio. Nós temos aqui 18 pessoas locadas. Então, se nós cremos que ele está e vela em cumprir a sua palavra. Quanto mais vivemos pela nossa fé, mais somos capazes de trilhar o nosso caminho neste mundo, confiando em Deus e em seu plano final para uma. Você está dentro do plano que Deus tem. E que você seja achado na presença dele, como aquele que ouve a voz do Senhor, que obedece. Que está dentro da quadro que apresenta em Deuteronômio, capítulo 28, os versos de 1 a 14. Ou que se encontra dentro daquele quadro que se encontra no Salmo 29. Ou que se encontra dentro daquele quadro que se encontra no Salmo 1. Ou que se encontra no quadro do Salmo 133. Ou do Salmo 138. E de tantos outros textos que a palavra mostra. À medida que você ouve e obedece, você é um ser abençoado por Deus. Fé, amados, ainda pode ser entendida como crença ou confiança, como citamos lá no início do texto. É outro dicionário bíblico que apresenta essa definição. E que você e eu devemos olhar de forma especial para uma coisa que você não pega, mas que você sabe que existe. Porque quem te dá essa convicção é a própria palavra de Deus. Você crê, você confia, e assim você vê a glória de Deus. Fé conforme confiança, segurança, iremos encontrar não só em Abacuque, não só em Mateus 6, 38, 10, ou 9, ou 22, ou 14, 31, ou no capítulo 17, capítulo 23, verso 23, ou em 4, 44, e assim sucessivamente. Mas você vai encontrar na palavra de Deus, no Novo Testamento, como eu disse antes que não estava lembrado, 81 vezes você vai encontrar o termo fé como significado de confiança. Você vai encontrar ainda outro texto na palavra de Deus, fé se apresentando como referência geral para toda a humanidade, como está em Lucas 17:5, ou em Romanos 10:17, ou em 11:1, ou em Tiago 2:17. Mas você vai encontrar fé como um mandamento. E como mandamento assegura êxito para aqueles que confiam, para aqueles que buscam
cumprir. Você vai encontrar como um dever fetal. Você que é uma arma defensiva, é um elemento indispensável ao que crê, porque você não se aproxima de Deus se não for por fé. É essencial na oração, porque se você orar sem fé, é como se você estivesse falando ao vento. É como se você estivesse dizendo algo, e na linguagem do nordestino, como se não estivesse passando da telha. Mas sem fé você sabe que tem suas falhas, assim como eu tenho, mas apresenta diante de Deus, e Deus contempla que você está apresentando em o nome do Senhor Jesus. E com gemidos inexprimíveis, que o Espírito Santo de Deus coloca diante dele, você recebe a resposta. Tudo é impossível, se tornando possível, e isto por fé. E quando você olha como mandamento, ainda ela deve estar unida ao amor. Porque se você tem fé e não exercita esta prática, é como se você não fazendo nada. Seria como se fosse algo em vão. Você estivesse andando ao vento. Ainda seguindo dentro desse contexto, veja que a fé, ela é instrumento usado por Deus para a nossa justificação. A fé é bênção em nossas vidas. A fé nos conduz à vitória. A fé nos liga ou nos faz unidade em Cristo, em que Ele é a cabeça e nós somos os seus membros. E a fé é um grande instrumento usado por Deus para nos colocar diante dele, diante dos homens, sem perecer. Mesmo que venhamos à morte. Aí você vai dizer, mas missionária, vem a morte, a gente perecer. Você lê Romanos 8, 31 ao 39, você vai entender que nem a morte pode lhe tirar da presença de Deus. Não é perseguição, não é fome, não é angústia, não é tribulação, nada nem ninguém. Porque quem te justifica é o Senhor Jesus. E aí você tem vários textos que você pode ler e confirmar. Você vai perceber que não é a missionária quem está dizendo. Ela está sendo apenas um instrumento usado por Deus para apresentar vários textos que ele revelou e inspirou que fossem escritos e nos ilumina para que possamos ao pleno conhecimento da verdade. A fé é uma das partes do nosso relacionamento com Deus. A fé em Deus é testada diariamente. Você não pensa que passa por teste uma vez no ano, não. Todos os dias você é testado. Aí só eu, missionária, devo dizer que eu também sou testado. Todos que estão na fé, esteja no Brasil ou fora dele, são testados. Somos testados por notícias terríveis, ou por problemas pessoais, ou por falhas humanas no grupo familiar, e às vezes essa falha se encontra na nossa própria pessoa, né, não mais membro da família. Mas essa falha se encontra entre os amigos, mas independente. Os nossos olhos devem estar no Senhor. Quanto mais vermos pela nossa fé, mais somos capazes de trilhar nosso caminho neste mundo, confiando em Deus e em seu plano final para todos nós, ou seja, para a humanidade, como em Mateus 17, 20. E aqui, amados, apresentamos 3 componentes da fé em Deus. O primeiro dele é a crença na existência de Deus e no seu reino invisível, como foi apresentado em todo o processo introdutório de Hebreus 11. Também está no tópico 2, é a crença de que o mundo e tudo que há nele é para o plano de Deus e está sob o controle de Deus. Veja, quando você vai lendo o contexto da criação, toda a criação foi feita por ele e tudo está sob o domínio dele. Aí você vai dizer, não, está no domínio nosso.
está no domínio nosso, porque Deus deu ao homem para assim governar. Mas antes de você governar qualquer coisa, lembre-se que é quem lhe governa e que tudo que você faz deve ser na dependência de Deus. E a crença na Bíblia, como a palavra de Deus, você pode ver no Salmo 33:4, no Salmo 119, verso 105, que vocês conhecem de cor e salteado, porque sempre cito esse texto, que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Você verá também em Romanos 10, 17, Colossenses 1, 10, 1 Tessalonicenses 2, mostrando para nós todo o contexto. E o que é que ele vai gerar? De forma aplicativa, mas os 3 modelos de aplicação do contexto. O primeiro é que gera para nós esperança e ação. A primeira aplicação, quando você vive por fé, a fé gera em você esperança e lhe conduz à ação. A segunda aplicação, quando você crê que é um plano de Deus, você encontra sentido para a sua vida e encontra poder para caminhar nesse mundo tenebroso. E a terceira, quando você crê que na Bíblia é a palavra objetiva de Deus para a sua trajetória, você vai encontrar orientação em todos os seus dias de existência e vai encontrar aprovação se você fizer tudo de acordo com a palavra. Você vai dizer assim, tem determinados coisas que nós não encontramos aprovação no que foi feito. Eu quero te dizer que aquilo que temos de acordo com a palavra, nós vamos encontrar aprovação. Agora, nem tudo Deus tem a obrigação de te dar ou de me dar a explicação. Aqui nós temos como a fé age. Você possa olhar essa configuração que já foi tratada no início. Aqui eu fiz apenas uma explanação, que todo aquele conto eu dividi em 6 tópicos, que você pode observar bem direitinho o que é que acontece. Tem certeza da promessa de Deus, que está no verso 1. Está confiante no poder de Deus, que também está no verso 1. Percebe o desígnio de Deus, que está no verso 3. E depois do verso 3, que foi o nosso texto básico para hoje, os outros 3 tópicos vai encontrar a partir do 4 até o verso 40, mostrando o contexto do que é o viver pela fé, quem foram vencedores pela fé. Depois, se você ainda ficar em dúvida, tem uma pergunta que está no Catecismo de Heidelberg, que é a pergunta de número 21, que vem fazer uma pergunta, o que é a verdadeira fé? Você aí tem a resposta. Também tem essa resposta de 6 tópicos, e para cada tópico você tem alguns versículos, ou pelo menos um versículo, que vai fortalecer o entendimento. Todos eles são versículos que se encontram na palavra de Deus, que é para você regra de fé e prática. E por último, nós vimos aqui trazendo um teólogo, poderíamos trazer vários outros, mas trouxemos um que é Luiz, e que ele apresenta 4 tipos de fé. E que, teologicamente, há um pensamento, não só o pensamento de Agostinho, não só o pensamento de Calvino, mas o pensamento de Berkhoff e de vários outros teólogos a respeito da fé. E dentro desse contexto, você vai contemplar a fé histórica, que depois você lê e se aprofunda nos versículos apresentados. A fé miraculosa, que também tem vários versículos apresentados e toda uma explicação. A fé temporal, que também tem versículos que vai embasar o teu contexto. E a fé verdadeira, que está em Romanos 3, de 22 a 25, a qual você é alcançado para a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Vocês sabem que
Eu sempre falo muito, que eu olho para a hora, já tem passado. Porque se eu fosse detalhar todo o contexto que estava aqui, acho que levava quase o mesmo tempo que eu utilizei. Em primeiro lugar, agradeço ao pastor por ter me confiado, agradeço o apoio que Melina tem dado para que todos possam contemplar, e agradeço a todos os irmãos por ter tolerado e ter ficado todo esse tempo me ouvindo. Que Deus esteja abençoando a todos e também sendo com essa dele, e quando eu digo ao conselho que estou às ordens. Obrigado, está com o Libanês. Mas, olha, é sempre um privilégio de escutar, né? Uma oportunidade muito grande para a senhora ser professora, né? Está nos ensinando. Eu queria passar a palavra para o pastor Davi. Alguma pergunta, pastor Davi? Acho que tem centenas, né? Só se for centenas com S. Não tivemos nenhuma pergunta. Eu não tenho dúvida, justamente porque o estudo ficou muito claro. Eu quero destacar justamente isso. A capacidade, o dom que Deus deu à irmã, à missionária Zélia, e pedir a Deus que Ele continue a usando para a sua glória. Como você mesmo falou, é sempre um prazer ouvi-la. Né? Ela diz assim, eu agradeço os irmãos, a paciência de estar me ouvindo. Muito pelo contrário. Nós, durante o dia de hoje, estaremos nos sentindo alimentados pela palavra de Deus, com muito mais entendimento sobre a fé, né? Com textos bíblicos maravilhosos, que muitas vezes nós esquecemos que eles estão ali, que eles existem, e que ela nos fez lembrar nessa manhã. Então, louvado seja Deus pelo estudo de hoje, glórias damos ao Senhor por tudo aquilo que aprendemos. Resta-nos colocarmos em prática. Deus abençoe. Amém. Também o pessoal aí tá afiado, né? Tem uma pergunta porque todo mundo aí tá tinindo com a história do Mateus, né? Pessoal, os avisos de sempre, né? Hoje teremos culto transmitido pelo YouTube, né? O pastor Davi também, ele tem um trabalho na sexta-feira, muito bom trabalho na sexta-feira, viu, pastor? Com relação à nossa igreja, né? O governo da nossa igreja. Deus tem abençoado, né? Que abençoe cada vez mais. Mas, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, a gente termina aqui na escola dominical com oração com o pastor Davi. A gente está encerrando aqui e eu vou sair agradecendo a todos, porque eu vou lá para a aula da mocidade. Bem lembrado, né, irmã Zélia? Olha, pessoal, a sala da mocidade, viu? O link está na igreja, quem quiser participar é para todos. Todo domingo a gente acompanha a sala da mocidade. Muito bem. Eu também. Pastor. Vamos orar então, né? Muito obrigada. Santo Deus, nós queremos te render graças, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações. Queremos te agradecer pela vida da missionária Zélia, pedindo ao Senhor que continue a usando como instrumento nas tuas mãos para abençoar o teu povo. Te peço também pelo início agora e todo o estudo na classe da mocidade, que o Senhor, da mesma forma que fez agora conosco, faça também com os jovens. E pedimos que o Senhor nos abençoe também logo mais à noite no nosso culto lá em Lagoa Seca. Que tudo seja feito para a glória do Senhor. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. E vamos lá, vamos. Grupo da MEI pela UMP. Amém. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz.
Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se querer saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz.